Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, irmãos, agradecer a Deus mais esta oportunidade que Ele nos concede aqui estarmos para louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus, ser grato a Ele por mais um dia de vitória que Ele concede a cada um de nós e pedir que Ele traga em paz aqueles que estão a caminho e aqueles que não puderem vir. Ele sabe de todas as coisas também, de graça e providência, amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai santo e justo, mais uma vez, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, somos gratos, ó Pai bendito, por tudo quanto Tens feito por nós, por um dia de vida, por um dia de paz em nossos corações, aqueles que já puderam estar aqui pela manhã, Senhor, ó Deus, somos gratos a Ti pela vida de cada um dos Teus servos, que aprenderam mais da Tua palavra na escola bíblica dominical, que participaram dos ensaios, Senhor, a cada um dos Teus servos que já tem se dirigido a esta casa, com o objetivo de Te exaltar, Te glorificar. Ó Deus, ser grato a Ti pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor, e por mais um dia de vitória concedida a cada um de nós. Pai bendito, nós Te louvamos, Senhor, por aqueles que aqui já chegaram e aqueles que estão a caminho, Senhor. Pedimos que Tu guarde, livre de todo mal, concede graça, Senhor Jesus, para que os Teus servos aqui possam chegar em paz e juntamente conosco possam cultuar e adorar o Teu santo nome. Pai bendito, também pedimos, ó Pai, uma bênção toda especial sobre a vida daqueles Teus servos, Senhor, que porventura estão encontrando algum tipo de dificuldade, estão, Senhor Jesus, com a sua saúde debilitada e dessa forma não pode estar aqui conosco, Senhor. Vai até ali onde eles estão, Senhor, com Tua mão forte, visita ali com o Teu anjo, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que os Teus filhos também possam sentir a Tua presença e possam se renovar diante de Ti, ó Pai. Deus bendito, Deus maravilhoso, os nossos irmãos que estão viajando, aqueles que, Senhor, estão distantes, Tu sabes e conheces a necessidade de cada um, Senhor. Visita cada um com mão poderosa, Pai bendito, onde tiver uma porta aberta nesse instante, reunido em Teu nome, Senhor, faça-se ali presente, porque nós sabemos que onde tiver 2 ou 3 reunidos na Tua presença, em Teu nome, nós sabemos que Tu se faz presente, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus de bondade, que essa noite não venha a ser diferente, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos sentir que Tu está recebendo a nossa adoração, Senhor. Ó Pai bendito, que assim nós possamos ver prodígios, milagres e maravilhas, cura e salvação de almas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos toda a sorte de bênção e assim nós já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, estaremos louvando a Deus com os louvores da nossa harpa. Convido as nossas irmãs que puderem nos ajudar cantando aqui os louvores. E hoje é um dia especial para as nossas vidas, né, irmãos? Nós não estamos aqui à toa. Então sempre quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que perceber e saber que o que tem para hoje aqui é para os que aqui estão presentes, amém? Então tenho certeza que Deus tem coisa boa para nós, tem alguns irmãos que ainda estarão chegando, e tenho certeza que nós cultuaremos e adoraremos a Deus com alegria. Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos entoar o hino de número 467. Foi depois da doença,
Hino de número 239, irmãos. 239. Hino de número 302. 302.
estar mais uma vez na casa de Deus, entoar aí louvores e adoração, amém? Nós estamos um número menor de irmãos, visto que alguns irmãos já estão viajando, e nosso pastor também não estará presente hoje, pois ele está também fazendo uma viagem. Pediu para que eu comunicasse aos irmãos. Ele estaria fazendo a comunicação dessa viagem de hoje na quarta-feira passada, mas como faleceu um cunhado dele, ele não pôde estar presente no culto. Ele pediu para que aqui eu comunicasse à igreja, pedindo as escusas à igreja, pois ele precisou dar uma viagem, e se Deus quiser, essa semana ele já está de volta, estará conosco novamente. Mas nós aqui estamos para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Em nossas orações não deixemos de orar pelo nosso pastor e por todos os nossos irmãos que estão viajando, e cultuemos a Deus com alegria, porque Deus já se faz presente, e tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma maneira que aqui chegamos, amém? Em nome de Jesus. As nossas irmãs do círculo de oração já podem estar louvando a Deus nesse momento. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, destrói muralhas.
maravilha. As nossas crianças também já estão de prontidão, já podem louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Olho para a cruz, para a cruz eu vou, meus erros dissipar, tua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou. Paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Senhor, cuida daqueles que estão na rua, Senhor. Cuida daqueles que são pobres, Senhor. Cuida dos idosos, das idosas. Cuida dos adolescentes, das irmãs, dos irmãos.
Cuida da família, das crianças, Senhor. Cuida dos médicos, Senhor. O Senhor, eu sei, o Rei dos médicos, dos senhores, Senhor. Senhor, cuida daqueles que estão lá sentados, dormindo em cima do lixo, Senhor. Cuida deles, Senhor. Senhor, abençoa os médicos, Senhor. Abençoa todos eles, Senhor. Senhor, abençoa as outras igrejas, Senhor. Cuida deles, Senhor. Cuida de todas as igrejas, Senhor. Cuida das tias, dos tios, dos avós, das avós. Cuida de todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Deus abençoe as nossas crianças. Como já avisado pelo nosso pastor Silvano, nós hoje não teremos o culto lá embaixo. As crianças estarão participando do culto juntamente conosco. Os irmãos, por gentileza, vamos ficar de pé, continuemos de pé. Vamos meditar em um texto da palavra de Deus. Hoje pela manhã, quando levantei, estava meditando neste salmo e o Espírito de Deus falou muito ao meu coração. Salmo de número 113. Vamos meditar juntos, vamos fazer a leitura deste texto. Salmo de número 113. Aí verificou, que a gente tinha colocado do último culto. Se quiser voltar ao meio da revista corrigida, fica à vontade, que os irmãos já estão mais adaptados. Salmo de número 113 é curtinho, acredito que dá para a gente ler todos juntos. Vamos em uma só voz, lendo conforme for proposto. No 3 a gente começa. 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão e minha irmã. Estava nessa manhã meditando no verso de número 6. É lindo como o salmista expressa a grandeza do nosso Deus, irmão Carneiro. Aquele que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Você tem ideia da dimensão, do tamanho do nosso Deus? Você já parou para pensar na dimensão da grandeza do Deus que eu e você servimos? Não é que do céu, preste atenção no texto, não é que do céu ele se encurva para ver a terra, como às vezes nós interpretamos de maneira errada. Não, irmão Claudinei, ele se encurva de onde ele está para ver os céus. Ele é tão grande que ele precisa se encurvar para ver os céus, e os céus ele vê a terra. E às vezes nós preocupados, quantas vezes hoje pela manhã amanheci um pouco preocupado, e às vezes preocupado nós estamos com as coisas que nós temos que fazer, que resolver, e Deus mostrando a sua grandeza, o Deus que nós servimos, tão grande Ele é, que para ver os céus Ele precisa se curvar. Fique tranquilo, descanse a tua alma, descanse o teu coração, porque o Deus grande que você serve, é Ele que tem cuidado de vós. O Deus que você serve é tão grande
que para ver os céus, ele precisa se curvar. Para ver a terra, ele precisa se curvar. Esse é o nosso Deus. Quantos precisam de oração além de mim nessa noite? Oremos uns pelos outros, crendo que o Deus que se encurva para ver os céus. Você vai voltar para sua casa nesta noite, e quando você se deparar com aquele problema outra vez, você vai lembrar desta palavra: peraí, o Deus que eu sirvo se encurva para ver os céus. Senhor Deus e querido Pai, é diante da Tua presença que nós estamos aqui nesta noite. Oh, quão grande é o Senhor nosso Deus. Papai do céu, a nossa mente é tão limitada que às vezes não conseguimos enxergar e entender o tamanho da Tua grandeza. Mas nós estamos aqui, meu Deus, diante da Tua palavra, entendendo o quão poderoso o Senhor é, o quão grande o Senhor é, meu Deus querido e amado. E é a Ti que nós oramos, Papai do céu, e apresentamos em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos, a cada família que está aqui nesta noite, a cada lar, meu Deus, que se manifestou aqui neste lugar, dizendo que precisa das orações e do favor do Senhor. Pai querido e Pai amado, usa de misericórdia mais uma vez, e se inclina, ó Deus, sobre a Tua igreja e sobre o Teu povo. Está aqui, meu Deus, a Tua igreja que precisa de Ti, que é carente do Senhor, e que entende, meu Deus, que só a Tua mão poderosa, que só o Senhor, pela Tua palavra, é que pode mudar quadros, é que pode transformar vidas, é que pode curar, é que pode levantar, é que pode restaurar. Tu és poderoso e não há limites para o Teu poder. Pai querido e Pai amado, age segundo a Tua bondade, misericórdia e vontade sobre a vida da Tua igreja. Que esta seja uma noite de milagre, que este encontro seja um encontro de sobrenatural. É o que nós Te pedimos, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, meu irmão, minha irmã, adorando e exaltando ao Deus grande a quem nós servimos. Ele está neste lugar. De fato, Ele precisa se inclinar para ver os céus e a terra, mas Ele cabe dentro dessa casa. Ele está aqui para ouvir o meu e o teu louvor, a minha e a tua adoração. Reta final de ano, use essa noite para adorar, para agradecer, para louvar ao Deus que tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor para sempre. Nossos jovens estarão adorando a Deus neste momento, e nós, como igreja, continuemos adorando ao Senhor Jesus.
para sempre. Louvado seja o nosso Deus, o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. O pastor Ismael estará trazendo uma saudação neste momento. Na sequência, o nosso coral estará adorando a Deus. Logo na sequência, o querido pastor Ismael trazendo uma saudação. O coral já fica preparadinho para adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, amém? Quem está alegre com Jesus, levanta a mão assim. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos muito alegres, né, irmãos? Porque o Senhor é conosco. Juízes, capítulo 7, verso 7, diz assim: disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Louvado seja Deus. Nesta palavra, irmãos, que li, a história é conhecida da igreja, que os midianitas oprimiam o povo de Deus e eles não tinham muito o que fazer, né? Porque eles plantavam, eles roubavam, destruíam, e por muito tempo isso veio acontecendo. Mas um dia, Deus olhando, né, para Gideão, vendo ele ali trabalhando, malhando o trigo no lagar, o anjo do Senhor falou com ele e disse que através dele daria a libertação ao povo de Deus que estava sofrendo naquele momento com esta perseguição terrível. E agora aqui no momento em que ele estava se preparando, porque já estava cercado pelo inimigo, e no momento em que, ao passar toda aquela experiência com Deus, agora chega no momento de guerrear, Deus fala com ele e mostra para ele a seguinte situação. Deus diz para Gideão: Gideão, você dá uma olhada para os seus inimigos. Aqui no versículo, nós vemos aqui no versículo 13, que diz assim, irmãos: quando Gideão chegou, vamos ler o 14, glória a Deus, a partir do 13. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo, e dizia: sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca, ela caiu e virou no avesso. Aí quando Gideão olhou para o vale, no versículo 12 diz que era uma grande multidão que estava ali para guerrear contra eles. Aqui no versículo diz assim: ali estavam os midianitas, os amalequitas e o povo do deserto, e estavam espalhados pelo vale, e era como uma nuvem de gafanhotos. Então era uma multidão que estava ali para guerrear contra eles. Aos olhos humanos, seria até impossível que eles entrassem nessa batalha e se dessem bem. Mas talvez, se Gideão ajuntasse uma grande multidão, na mesma quantidade, talvez até maior, né? Mas bem armada, talvez até desse para guerrear, né? Desse o paro. Mas Deus fala para ele o seguinte: você não vai guerrear com muita gente, porque senão vocês vão ficar se achando, vocês vão achar que vocês venceram a guerra. E Deus queria mostrar para eles que quem iria vencer a guerra para eles era o próprio Deus, mas não eles com a sua própria força. Então, irmãos, trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós olhamos e vemos que as dificuldades são muitas, olhamos para as nossas condições e vemos que não temos condições de vencer. Mas Deus nos diz nesta noite: eu continuo batalhando por vocês, porque Ele já falou através da sua palavra nesta noite, que Ele se encurva para ver o que está no céu e para ver o que está na terra. E o que Deus está olhando na terra? Senão a sua igreja que aqui está. Não há nada que Deus mais se interesse do que o seu povo que está aqui na terra. Agora, irmãos, não pense porque nós reunimos aqui em paz, que nós estamos aqui, né, alegres, cultuando a Deus, que nós não temos inimigos. Muitas vezes enfrentamos inimigos invisíveis. O inimigo das nossas almas
ele trabalha dia e noite para derrubar qualquer um de nós. Mas o Senhor nos garante que a peleja é dele, ele está lutando por nós e ele nos guarda de dia e de noite, porque ele nos ama e ele está olhando para nós neste momento, assim como Jesus está neste lugar para receber o louvor e adoração, mas também para lutar as suas causas, para lutar por você, para te entregar a tua vitória. Então creia, porque o ano ainda não terminou e você tem ainda uma causa para Deus entregar a tua vitória. Receba nesta noite, estenda a tua mão, Deus quer te dar a tua vitória. Creia no Senhor, Ele não despreza o seu povo de forma nenhuma, porque Ele está conosco, irmãos, para nos dar a vitória. Assim, essa história que ficou registrada para nós, não é para nós ver uma história linda, né, de 300 lutando com 180 mil e vencendo, não, é para mostrar que o nosso Deus é grande e é Ele que peleja pela sua igreja. A igreja da Vila Angélica pertence ao Senhor, você pertence a Deus, então Ele cuida de você, creia nisso e leve a sua vitória em nome de Jesus. Já foi junto? Já foi junto. Louvado seja Deus. Coral louvando ao Senhor Jesus. Na sequência estaremos adorando a Deus também, para estarmos recolhendo as ofertas dos dízimos para a casa do Senhor. Deus
Glória a Jesus. Deus abençoe o nosso coral. Louvado seja ao Deus fiel que nós servimos. Meus queridos irmãos, alguns pedidos de oração aqui nessa noite. Já vou pedir que o nosso pastor Valdir está fazendo essa oração por esses pedidos de oração e também pelos nossos irmãos que estarão contribuindo para a obra do Senhor. A irmã Bernadette pede oração para Valmir, que perdeu a sua esposa neste dia. Que o Espírito Santo possa trazer o conforto que só Ele é capaz de trazer. A irmã Samira pede as orações da igreja por sua avó, nossa irmã Marli, que está no hospital. E a nossa irmã Ana Cláudia pede orações pela sua filha Helena, que vai fazer 3 anos de vida amanhã. Louvado seja o Senhor. Pastor Valdir, por gentileza, vem fazer essa oração, apresentando cada uma dessas vidas na mão do Senhor e também aqueles que estarão contribuindo para a obra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento queremos te agradecer por esse momento daqui sábado na tua casa. Pai Santo e Justo, agora vem estender as tuas mãos a cada um que necessita de uma bênção. As pessoas que estão enfermas, Senhor, cura e liberta, Senhor. Pai Santo, os aniversariantes também multiplica, Senhor, os seus anos de vida, meu Deus. Abençoa também a continuação deste trabalho, meu Senhor, aos que irão contribuir, Senhor. Abençoa, não deixando faltar, Senhor, o pão na sua dispensa, no seu trabalho, Senhor, também. Pai, Senhor, abre as portas. Pai, abençoa a continuação desse trabalho. Teu servo que irá fazer uso da tua palavra. Fala conosco, pois tudo isso pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar o número 400 da nossa harpa. Glórias a Deus. Enquanto nós louvamos a Deus, irmãos, contribuem com a igreja. Ei, Jesus. ao Senhor para sempre. Nosso irmão Claudinei também estará adorando ao Senhor Jesus neste momento. Enquanto ele vem chegando aqui, lembramos aos irmãos a respeito da nossa escola bíblica dominical. Estamos finalizando o trimestre. Próxima aula será a nossa última aula. No início do ano, contamos com a presença de todos os nossos irmãos. Sabemos que nessa reta final os irmãos estão viajando. Nós temos uma baixa na escola dominical, assim como no culto também. Mas não deixe esfriar, não deixe essa chama apagar, a chama do desejo pelo conhecimento da palavra de Deus, porque ela nos levará mais longe do que chegaríamos
sem o devido conhecimento e instrução da sua santa palavra. Então, no início do ano, não deixe de participar. Estaremos tratando com os adultos um tema que é muito importante, um tema que tem gerado dúvidas nas nossas próprias aulas, sempre surgem debates, né? Falaremos a respeito da Santíssima Trindade. E aí, Deus é um só? Deus são três deuses? É um Deus em três? Como que é esse negócio? Venha aprender da santa palavra de Deus. Os nossos jovens não ficam para trás, né? Vamos falar mais uma vez a respeito do ato sacrificial do nosso Deus. Vai ser tremendo. Estava folheando a revista dos jovens. Vai ser tremendo o que Deus está preparando para a gente no início do próximo ano. Então, se você ainda não se matriculou, matricule-se, participe. Tenho certeza que você será enriquecido pela riqueza que é a palavra do nosso Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus e dizer, reconhecer que Ele está conosco em todos os momentos, em todos os instantes, amém? Estou contigo, ó meu filho.
Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. Sentimos falta de muitos irmãos, inclusive do nosso pastor, mas Jesus, ele nunca falha. Ele sempre vem, aleluia. Ele sempre está presente. Glória a Deus. E Marta, quando Jesus chegou lá em Betânia, a primeira coisa que ela falou foi: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É por isso que aqui acontece milagre, bênção, a igreja se alegra, porque Jesus está presente. Aleluia, glória a Deus. E aonde ele está, tem alegria, tem festa, tem milagre. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia, glória a Deus. Vemos aqui no verso de número 7, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus. Ele se desfez da sua glória para vir aqui na terra e se fez como homem. Fez-se semelhante aos homens. E lá no princípio, no capítulo 1 de Gênesis, e no versículo de número 26, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disseram: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vemos aí Deus fazendo o homem à sua semelhança, e agora Jesus fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia, glória a Deus. Eu já ouvi alguns dizerem que só Adão foi semelhante a Deus antes do pecado, mas eu sou obrigado a discordar. Por quê? O texto lá não está dizendo: e criou Deus Adão, o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Está dizendo: e Deus criou o homem. O homem está aqui, ó. Criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. Quando Deus está dizendo isso, está dizendo da raça humana, está dizendo de todo homem. E façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o homem, ele tem algumas semelhanças. Nunca, jamais o homem foi igual a Deus e jamais será. Está falando de semelhança em alguns aspectos. E lógico que quando o homem pecou, ele perdeu alguns aspectos. Perdeu sim algumas semelhanças, mas ainda ficou alguma coisa semelhante. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui o texto está dizendo que Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo. Ninguém aniquilou ele. Não, foi ele mesmo. Foi ele mesmo que tomou essa decisão de fazer-se semelhante aos homens. Sentiu dores, sentiu tristeza, necessitou de se alimentar. Tudo isso porque ele se fez semelhante aos homens. Mas um dia nós seremos, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, e se não me engano o versículo 2, ele diz: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque assim como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Bênção do céu. E falta pouquinho, é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Confiamos, creiamos e permaneçamos firmes nessa promessa, porque fiel, o glória, é o que prometeu. Louvado seja o Senhor para sempre. O grupo de louvor estará adorando a Deus neste momento. Na sequência estaremos encaminhando também para ouvir a preciosa palavra de Deus. Enquanto os servos de Deus estão chegando e se preparando, o nosso trabalho da tarde da bênção
as nossas irmãs responsáveis pelo trabalho da Tarde da Bênção pediram para reforçar que há um recesso agora neste momento e elas estarão retornando a partir do dia 8 de janeiro. Então, nas próximas quinta-feiras não haverá trabalho aqui na igreja, culto da Tarde da Bênção nas quintas-feiras, retornando assim a partir do dia 8 de janeiro. Também temos recebido e ouvido testemunhos do que Deus tem feito nas tardes de quinta-feira nesta casa, e louvado seja Deus por isso, porque não importa se é de dia, se é de noite, Deus tem feito grandes coisas no meio de nós. Grupo de louvor, adorando o Senhor. Mais uma vez cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Que bom que nós estamos aqui nesse dia quente, mas nós viemos aqui para louvar aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu te convido, você que pode se colocar de pé, para estar conosco louvando a Deus, porque você já é um vencedor, porque diante de todas as lutas, diante de toda a dificuldade que o inimigo pode ter colocado no teu caminho, você está aqui para louvar a Deus. E é esse adorador que o nosso Senhor procura. Quando ele estava com a mulher samaritana, ele disse para ela: a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Nós não podemos nos deixar abater pelas dificuldades e pelas lutas que se levantam contra nós. Desde o nosso levantar de manhã até o nosso deitar, Ele tem cuidado de nós, e é por isso que nós temos que louvar a Ele e engrandecer o santo e precioso nome dEle a todos os instantes, a todos os momentos. Nós temos que glorificar o santo e precioso nome do nosso Deus. Louve a Deus conosco, porque esse adorador, ele amanhece cantando, ele vai dormir cantando. Diante da luta ele canta, diante da dificuldade ele canta, e diante da alegria que o Senhor coloca no coração, ele está cantando também, porque nós somos os verdadeiros adoradores. Amém?
espera de cada um de nós. Então não deixe para adorar Ele amanhã, adore a Ele nesse instante. Ah, Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe você. Glória, louvado seja o nosso Deus que tem falado com a sua igreja nessa noite. Deus vem falando desde o início desse culto. E Ele não vai se calar agora, fique tranquilo. Ele ainda tem uma porção do céu sobre a minha e sobre a tua vida através da sua santa palavra. Ele já falou que Ele é o Deus grande. Ele já falou que Ele é o Deus presente em batalha. Ele já falou que Ele é o Deus que desceu à terra e assumiu a semelhança de homem. Ele já falou que é o Deus que cuida de nós. Ele já falou que Ele é o Deus que quando nós o adoramos na tribulação, Ele estende a sua mão de misericórdia para estar conosco. Ele tem falado que não é você, somos nós. Não é você nessa batalha, meu irmão, somos nós, porque Ele está presente com você. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos estar fazendo uma oração neste momento. Nosso querido pastor Silvano estará trazendo uma palavra aos nossos corações. Continue atento, porque Deus ainda tem algo a falar com você nessa noite. Olhe comigo, Senhor Deus e querido Pai, diante da Tua gloriosa presença. E quão gloriosa é a Tua presença no meio de nós nesta noite. A Tua graça nos envolve nesta casa, meu Deus. Sentimos o Teu Espírito Santo no meio de nós. Como é bom estar aonde o Senhor manifesta a Tua presença. Como é bom estar no mesmo ambiente que está a presença do Senhor. Louvado seja no Senhor, meu Deus, para todo sempre. Pai, o Senhor já tem falado conosco e cremos que o Senhor ainda tem algo a falar nesta noite, nesta casa. Toma o Teu Filho nas Tuas mãos neste momento, com graça, com sabedoria, com a autoridade do céu, pois em quem entendemos, meu Deus, que somos o vaso, somos a ferramenta, somos o porta-voz, mas quem fala é o Senhor, é a Tua palavra, é o Teu Santo Espírito. Meu Deus, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra venha encontrar em nossos corações desta noite um solo fértil, pronto a receber esta boa semente, para que germine e cresça e dê fruto, e fruto em abundância. Esta é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós podemos estar na presença do nosso Deus, louvando e bendizendo a Ele, porque só Ele é merecedor de toda adoração, né? Antes de começar a palavra, tem um recado a passar para os irmãos, aproveitando que o nosso pastor não está presente. Nosso pastor, no próximo dia 12 de janeiro, ele estará completando mais um ano de vida, e nós estaremos fazendo um culto de ação de graça numa sexta-feira, dia 23. Então convido e convoco a todos os irmãos que estão presentes, aqueles que não estão presentes, se os irmãos puderem levar a eles essa informação, para que nós possamos fazer aqui um culto abençoado, de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Luiz Alberto, amém? Não vou me atrever a falar a idade dele, porque eu não sei com exatidão, mas eu acho que é 61. Eu acredito que seja 60. E Deus tem dado vitória ao nosso pastor. Ele é um pastor muito amado, um pastor abençoado, tem nos trazido palavras maravilhosas, ensinos maravilhosos, e nós temos sido edificados pela palavra do Senhor através do seu servo, e nós não podemos deixar de estarmos aqui fazendo esse culto de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, amém? Então eu convido a todos os irmãos, no dia 23, é uma sexta-feira, acho que é a quarta sexta-feira do mês de janeiro, nós estaremos aqui fazendo esse culto de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, amém? Glórias a Deus. Irmãos, os irmãos me conhecem bem, eu sou de culto às palavras, não tem aquela eloquência e aquela sabedoria que os nossos grandes mestres aqui têm, mas eu sou o menorzinho, mas eu sou aquele que, quando eu falo alguma coisa, eu peço para Deus que Ele fale no meu lugar, porque eu não me sinto capaz
de falar além da conta. Então eu peço que Deus fale através de mim. E normalmente quando eu pego a palavra para ler, meditar na palavra do Senhor, aquilo que Deus toca no meu coração é o que eu venho entregar para os irmãos. Então, como eu sempre digo, a palavra que Deus tem para nós hoje é para os que aqui estão. Então que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e venha nos dar força, nos dar alegria, nos renovar. E a palavra tem a ver com esse hino que o nosso grupo de louvor acabou de louvar a Deus, falando sobre adoração. E nós, sempre quando estamos na presença de Deus, nós falamos que o nosso objetivo maior aqui é adorar a Deus. Nós não viemos aqui para buscar bênção. A bênção é consequência da nossa adoração. Se nós adorarmos Ele de espírito e verdade mesmo, Ele é maravilhoso para nos recompensar com ricas bênçãos do céu, abrir portas, conceder saúde, conceder graça. No mundo nós temos muitas aflições, são grandes as nossas aflições, mas o Senhor tem cuidado de nós e é por isso que aqui estamos. Se não fosse pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos aqui, irmãos. Nós já teríamos sido consumidos, visto que o mundo está numa destruição total de moral, de conduta, e nós, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, não estamos envolvidos em nada dessas coisas, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos concedido graça. Para a nossa sobrevivência, sempre nós temos que estar envolvidos com o mundo aí fora, com o local de trabalho, com pessoas muitas vezes que não têm as nossas mesmas índoles. E isso nós temos que sempre vigiar, sempre estar debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, para que nós possamos viver conforme aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E lendo a Bíblia, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para lermos 2 Reis, no capítulo 22. O Senhor falou comigo através dessa palavra, e eu gostaria de meditar com os irmãos nesta palavra, a respeito do rei Josias. O rei Josias, ele foi considerado o melhor rei, até melhor do que Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, mas não houve rei igual e nem houve após ele um rei como o rei Josias diante de Deus. Os irmãos vão entender aqui no decorrer do que nós vamos estar falando, porque ele seria considerado então o melhor rei que Israel teve até os dias de hoje, porque quando Babilônia destruiu toda a Israel, vamos ler aqui, capítulo 22, 2 Reis, o verso 1 nos fala: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Gêdida, filha de Adaías de Boscat. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor e disse: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que junte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo, que o entregue nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há no templo do Senhor, para consertarem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, comprem madeiras e pedras lavradas para consertarem os estragos do templo. Só até aqui, irmãos, o verso 6, eu só gostaria de pôr aqui como início dessa palavra, para que nós falássemos a respeito de Josias como rei, a idade que ele começou a reinar. E aqui nessa parte que eu estou lendo vai falar sobre
a reforma do templo, porque o templo estava todo destruído. E ele foi um rei que com 8 anos de idade começou a reinar. Seu pai, antes dele, não foi um bom rei. Amon, também antes dele, Manassés, outros reis, foram todos reis que se renderam à idolatria. O povo de Deus aqui estava envolvido em adorações profanas. E ao ler aqui os versículos e tomar conhecimento mais aprofundadamente, pensando ali enquanto estava lendo, meditando na palavra, veio à nossa mente aquele assunto assim: o rei Davi, o rei que ele foi, maravilhoso, ali cheio da graça, muito usado por Deus, um rei segundo o coração de Deus, um rei que prosperou Israel. Depois dele veio Salomão, e de Salomão para frente já começou as idolatrias, né? Porque muitas esposas vinham de outros países, de países pagãos, e foi introduzindo tudo aquilo ali no meio do povo. E o povo de Deus, irmãos, a gente sabe que o povo de Deus sempre sofreu e sofre até hoje. É tudo só por questão da desobediência, realmente. E o povo ali então estava muito aprofundado na idolatria. E ao ler aqui o decorrer dessa passagem, os irmãos vão ver que eles adoravam a vários outros tipos de deuses, e chegavam até, acho que foi, não vou lembrar o nome do rei aqui agora, mas chegavam até a sacrificar seus próprios filhos ao deus Moloque. Um povo que foi formado segundo o coração de Deus ali através da sua palavra. O rei Davi introduziu ali, né, fez o templo, introduziu ali todas as formas de adorar a Deus verdadeiro. Salomão deu continuidade, mas depois começou a ceder, visto aí a mistura que houve do povo ali através dos casamentos que Salomão teve, muitas alianças com mulheres de países pagãos, e cada um que vinha trazia um deus, Acera, Moloque, Balaque, muitos deuses, irmãos. Eu vou chegar aqui no parte que fala o nome de outros deuses aqui, mas não é essa a questão que nós queremos meditar com os irmãos e pedir que os irmãos, quando também em seu tempo livre puder meditar nessa palavra mais profundamente, para que os irmãos entendam a necessidade que nós temos de louvar e exaltar a Deus de coração limpo, de coração puro, porque Deus aqui, Ele prometeu a Josias que Josias teria ali um tempo de paz dentro da sua... Josias teria paz, ele governaria em paz. Ele governou 31 anos, então para os irmãos terem noção, Josias ele começou com 8 anos, aos 18 anos ele começou aqui a fazer a reforma do templo, e nessa reforma do templo foi quando, agora os irmãos imaginem, um povo que era o povo tido como o povo de Deus, o povo que teve o início que teve os reis que teve Davi, teve Salomão, tem a palavra ali, tudo voltada para aquele povo. O povo não tinha conhecimento da palavra. Por quê? Porque o livro estava escondido dentro do templo, e só foi encontrado ali dentro do templo porque eles começaram a reforma. E na hora que começaram as reformas, que encontraram o livro, e a hora que Josias leu aquele livro, irmãos, ele se derreteu na presença do Senhor, e ele verdadeiramente propôs ali uma renovação de aliança do povo para com Deus, de forma que depois ele foi destruindo todos os altares, ele foi tirando tudo quanto era sacerdotes dos outros deuses, quebrando deuses, queimando altares, queimando poste ídolos, foi destruindo tudo o que era voltado à idolatria, que o povo de Deus estava voltado àquelas idolatrias. E ele enxergou através daquilo que ele leu no livro sagrado que estava dentro do templo, ele acordou para a realidade da situação e viu que o povo estava andando totalmente fora da vontade de Deus. O povo não adorava o Deus verdadeiro, o povo adorava tudo quanto é outro tipo de Deus, menos o Deus verdadeiro, que era o Deus que tinha prometido para eles a nova terra, era Deus que tinha prometido para eles paz e alegria, desde que quando eles andassem segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Deus,
segundo a lei que Moisés tinha deixado para com eles, e eles não faziam isso. Aí o rei Josias, quando leu aquele livro, irmãos, ele até os ossos dos sacerdotes pagãos que ali estavam, ele fez desenterrar tudo para queimar e virar cinza e levar lá para outra situação, para de uma forma purificar Jerusalém, purificar o povo de Deus. E fez ali uma reunião com todo o povo de Israel, com todos os líderes, com todos os sacerdotes, profetas, quem existia ali naquela época, e fez ali a leitura do livro juntamente com eles, e fez uma renovação de aliança, pedindo para que o povo voltasse para Deus, para adorar somente a Deus, e se despisse de toda aquela idolatria, de todo aquele mal que aqui estava sendo produzido. O povo estava ali numa situação difícil, o país já estava todo, quase bem dizer, destruído, e próximo de ser muito mais destruído ainda. Por quê? Porque tinha chegado a Deus a imundície que o povo tinha, e Deus tinha ali uma promessa de entregar eles à destruição. Só que Josias, por ele se arrepender, por ele ler a palavra, compreender a palavra, fazer isso que ele fez, aquela limpeza, aquela purificação do ambiente, tirando todos os deuses pagãos, tirando aí os profetas dos deuses pagãos, os videntes, expulsando tudo eles do meio do povo de Deus, para que daquela forma o povo se voltasse a Deus, e Deus tivesse misericórdia deles e desse prosperidade novamente para eles. Mas aí ele foi procurar o sacerdote chegaram até Hulda, que era uma profetisa da época, e para que consultasse a Deus através dessa profetisa. E ela falou assim: olha, Deus agradou de Josias, por isso Josias terá paz, mas Deus vai destruir Israel, porque Israel está totalmente entregue à idolatria. Foi logo após isso, uns anos após a morte de Josias, alguns filhos dele ainda reinou, acho que 2 ou 3 filhos, e depois veio a Babilônia e tomou eles como ali escravos e destruiu totalmente Jerusalém. Mas isso já predito, porque Deus já não tinha mais assim prazer na vida do povo de Israel, do povo de Deus. Nós sabemos que nessa época existia 2 reinos, existia o reino do norte e existia o reino do sul, e primeiramente eles foram dominados. Josias morreu, irmãos, porque ele entrou em guerra com um faraó do Egito. Nem era para ele ter entrado, mas tudo tem ali os acontecimentos. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Mas Josias, pelo que nós lemos na palavra do Senhor, ele morreu com 39 anos, porque se ele foi rei com 8, ele reinou 31, e com 31 anos de reinado ele morreu. Então é porque ele tinha 39 anos quando ele morreu, e ele morreu porque ele foi enfrentar um rei egípcio que nem estava interessado em entrar em guerra contra ele, mas ele caiu no erro de enfrentar aquele rei, e Deus permitiu que aquele rei tirasse a vida dele. Mas por quê? Porque já estava no momento também de Israel partir para aquela destruição de que Deus já tinha predito que iria destruir o povo, devido à nojeira que o povo estava vivendo, irmãos. O povo não adoravam a Deus, o povo não glorificavam a Deus, o povo não andavam segundo os ensinamentos de Deus, o povo não obedeciam. Até essa renovação que Josias fez aqui da aliança, leu-lhe com o povo, não, tudo que você disser nós vamos fazer, nós vamos adorar a Deus. Mas o povo em oculto ainda continuava adorando os outros deuses, e Deus estava com o olho em cima do povo ali, sabia que não tinha tido arrependimento desse povo. Então a ira de Deus ali diante disso era muito grande. Por isso que Deus permitiu que depois que passassem ali o outro reino já estava cativeiro pelos assírios, mas daí veio a Babilônia e destruiu, foi tudo. Todos os reinos de Israel ali naquela época foi destruído. E nós vemos, irmãos, nesse sentido, de que nós, nos dias em que vivemos, nós ouvimos aqui os irmãos cantando a respeito de adoração, e a palavra de Deus ainda tem o versículo que nos diz assim: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade.
E nós estamos nessa época agora, irmãos, de louvar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Ele em espírito e em verdade, sabermos que nós não viemos na casa de Deus unicamente para mostrar a roupa bonita, nós não viemos aí unicamente para nos apresentar junto ao nosso pastor, para fazer o melhor ali diante dele, para que ele esteja com seus olhos sobre nós. Não, nós estamos aqui para adorar a Deus de espírito e em verdade. Isso daí faz com que nós venhamos ser salvos, faz com que nós venhamos alcançar a graça, a misericórdia do Senhor constantemente sobre a nossa vida, como Deus permitiu aqui o rei Josias. Todo o tempo dele ele viveu em paz, o reinado dele foi 31 anos, foi um reinado de paz, mas aos 39 anos ele aprove a Deus ali que a situação fosse aquela. Ele foi enfrentar o rei do Egito e foi ferido na guerra e morreu com 39 anos, mas o tempo que ele reinou foi um reinado de paz. Ele purificou o povo, por mais que o povo em oculto, fora da visão do rei, eles ainda continuavam blasfemando e cultuando outros deuses. Nós vemos que nessa época, irmãos, existiam os tal de Balaíns, que eram uns ídolos pequenos, que era o que essa turma anda por aí hoje, crucifixo, essas coisas todas. E até para os nossos jovens é uma coisa interessante, porque meu filho, vez ou outra, ele fala comigo: pai, eu quero fazer uma tatuagem. Graças a Deus não fez, irmão. Ele tem temor de Deus, graças a Deus. Ele tem muito temor de Deus. Não está vindo aqui, mas ele está debaixo do temor de Deus. E ele fala: não, mas eu vou fazer um versículo bíblico, vou fazer uma cruz, um leão. Eu falei: filho, você quer pregar a palavra do Senhor? Pregue com a sua vida, com o seu exemplo. Não precisa você se desenhar todo aí. E naquela época eles usavam os tais de Balaíns, que eram uns ídolos pequenos. E hoje a turma faz isso, põe tatuagem, põe salmo, põe versículo. Isso aí não salva em nada, isso aí não muda em nada. Às vezes anda com o crucifixo pendurado no pescoço, também não anda em nada. Ou com o peixinho, né, o símbolo do cristão, para quem não anda com a cruz, que muitas vezes acha que é costume dos católicos, mas é o peixinho, aquelas coisinhas. É bonito, legal, não tem problema nenhum, mas só que não é isso aí que vai fazer com que nós venhamos adorar a Deus em espírito e verdade. Não é nós andarmos com o nosso braço todo desenhado, versículo bíblico, cruz, crucifixo, o leão de Judá. Não, nada disso aí vai fazer com que nós glorifiquemos a Deus. O que glorifica a Deus, irmãos, é nós termos uma vida de santidade. É nós buscarmos sim estar na presença do Senhor, nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus com alegria no nosso coração, não buscarmos a Deus por obrigação. Nós não temos obrigação nenhuma de estar aqui. Nós estamos aqui porque nós necessitamos. Nós estamos aqui porque nós precisamos. Nós não cantamos louvores aqui porque nós somos obrigados. Nós cantamos louvores aqui porque nós devemos louvar a Deus. Nós devemos exaltar o nome do nosso Deus. Toda madrugada quando eu saio para o trabalho, irmãos, eu sempre falo e continuo falando, porque eu gosto de dar exemplo, é meu, é o que eu vivo, Eu sou o menorzinho, como eu acabei de falar para o pastor aqui. Eu falei: eu sou o menorzinho, mas aquilo que eu busco fazer para Deus, irmãos, eu quero, tento e busco fazer da melhor maneira possível. E toda madrugada, quando eu vou para o meu trabalho, eu vou louvando a Deus, eu vou orando, eu vou cantando. E às vezes passa um doido lá de droga ou de bebida. Eles não mexem comigo, porque a luz de Deus vai iluminando o caminho da gente, irmão. Eu creio nisso, eu falo: Deus, que a tua luz brilhe, fulgure em mim, de forma que aquele que vem com mau intento por meu lado, se assuste, não enxergue a minha pessoa, passe reto, mas eles passam, eles me cumprimentam, eles me desejam um ótimo dia de trabalho, porque eles veem que eu estou indo para o trabalho, e isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o que a nossa vida é que tem que ser. É luz, é a nossa vida que tem que ser um espelho para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não andam diante de Deus. É a nossa maneira de adorar a Deus, é a nossa maneira de louvar a Deus. Verdadeiramente nós temos que louvar a Deus com os nossos corações purificados. O rei Josias, ele fez isso, ele purificou todo o povo de Israel ali, quebrando tudo quanto era coisa ali. Aqueles que andaram na desobediência, com certeza pagaram o preço, mas ele teve paz em todo o seu reinado. 31 anos que ele reinou em paz. Quando ele morreu, os demais reis que entraram também fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e logo na sequência, por passarem ali pelos assírios, depois foram passar pela Babilônia, quando foram todos cativos, foram todos levados cativos. Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi destruído, tudo foi destruído. Por quê? Por causa da desobediência, porque não louvaram, não exaltaram e não deram glória ao Deus merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. E
que essa palavra, irmãos, venha falar fundo aos nossos corações. Eu fiquei, a hora que eu estava lendo, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um povo que passou pelo Mar Vermelho, um povo que enquanto estava no deserto, era nuvem durante o dia, cobrindo eles do sol, era uma coluna de fogo iluminando o caminho para que eles trilhassem ali aquele caminho com segurança. Como que podia um povo daquele adorar outros deuses, queimar os seus próprios filhos em sacrifício a deuses, que não valia de nada? Então o povo estava totalmente corrompido, irmãos. O povo estava, assim, deveras, muito corrompido. E isso daí é uma coisa que nós formos meditar, nós não estamos muito longe disso nos dias de hoje, porque hoje estão oferecidas tantas formas de adoração, são oferecidas tantas formas aí de, dentro das igrejas ou fora que seja, maneiras de adorar que enxerga-se que é adorando ao Deus verdadeiro, e muitas vezes as pessoas estão trilhando caminhos que não levam à vida. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles levam à morte. Então nós temos que estar verdadeiramente, irmãos, com os nossos corações purificados na presença do nosso Deus, para que assim, ao louvarmos a Ele, ao adorarmos a Ele, nós façamos isso em espírito e em verdade, e assim nós saibamos que Deus está com a sua mão estendida sobre a nossa vida. O nosso problema vai passar e nós não vamos nem ver o tempo passando, irmãos. A hora que nós vermos, nosso problema já foi solucionado. Se não foi solucionado, nós vamos esquecer ele de uma certa forma, que ele não vai nos afetar. Nós estamos vivendo numa época em que as coisas são difíceis, o mundo jaz no maligno, está tudo entregue ao maligno. Nós vemos a justiça do nosso país aí nessa desgraceira toda, nós vemos os governantes aí tudo com tantas roubalheiras, com tantas coisas acontecendo, que nós infelizmente acabamos vendo o povo de Deus se misturando com tudo isso. É o povo de Deus achando que o homem vai mudar a situação. É o povo de Deus achando que tem que estar envolvido em todas essas coisas para que as coisas mudem. Nós sabemos que no final de todos os tempos as coisas vão ficar pior ainda do que estarmos. Nós não iremos suportar se aqui estivermos. Com a graça de Deus não vamos estar, porque a palavra de Deus nos promete isso. A palavra de Deus nos promete que nós vamos ser guardados da grande tribulação, nós vamos ser guardados das dificuldades que virão futuramente. Então que nós tenhamos, irmãos, a nossa vida em santidade diante de Deus, e isso nós temos que fazer hoje, isso nós temos que fazer agora, porque ao momento que nós estamos tendo a oportunidade de fazer o melhor para Deus, de fazer o melhor para exaltar o nome do nosso Deus. Então que verdadeiramente, irmãos, nós tenhamos esse coração purificado, esse coração santificado na presença do nosso Deus. Graças a Deus nós somos uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja que louva, que exalta o Senhor. Temos aqui vários grupos que louvam a Deus com cânticos. Nós temos aqui muitos irmãos que tocam os seus instrumentos. Nós temos aqui muitos irmãos que fazem trabalhos com os seus departamentos, que isso aí é uma maneira de adoração a Deus. E nós temos que saber, irmãos, que tudo isso aí, a nossa recompensa vai vir do céu. O nosso dia a dia, a nossa vida financeira, os nossos problemas, Deus vai nos dar graça que nós vamos ter solução para isso. Mas não é isso o melhor da nossa vida. O melhor de Deus, Ele está por vir na nossa vida, e nós temos que estar sempre ligados que o melhor de Deus é a glória eterna. Então se nós estivermos firmes com Ele, no dia do arrebatamento, nós temos certeza que nós vamos herdar aquilo que Ele tem prometido através de Sua palavra. E se nós estivermos firmes com Ele, e Ele não tiver vindo ainda, mas nós partirmos dessa vida, nós sabemos que nós vamos para um lugar glorioso. Os irmãos conhecem a minha situação, eu não tenho mais ninguém da minha família vivo, mas eu tenho um coração alegre, irmãos. Eu tenho coração alegre, porque eu sei onde eles estão. Eu tenho convicção de onde está meu pai, eu tenho convicção de onde está minha mãe, eu tenho convicção de onde estão minhas irmãs, meu irmão. Eu tenho convicção de tudo isso, irmãos. Até o meu irmão, que quando ele faleceu, estava afastado do caminho do Senhor. Eu tenho convicção de que Deus deu a ele a oportunidade nos seus últimos momentos de vida. Eu tenho essa convicção, e isso aí alegra o meu coração. Os irmãos muitas vezes não conhecem a situação da vida de cada um, mas nós temos dificuldades. Como não? Claro que temos. Mas, irmãos, no meu trabalho, todo mundo ali me acha o rapaz mais alegre do local, porque eu chego assobiando, eu chego cantando, eu chego louvando, eu chego dando risada. Porque, irmãos, isso é alegria. A alegria do Senhor brota no nosso coração, porque nós louvamos, porque nós andamos segundo a sua vontade, nós andamos na sua presença. É claro, temos falhas, nós não somos santos ainda, nós estamos buscando nos santificar. O dia que nós chegarmos ao grau de santidade que Deus quer, Deus nos tira daqui. Se Ele não tiver voltado, então Ele nos leva.
Então, irmãos, nós temos que ter essa convicção, buscar nos santificar cada dia mais, porque nós temos certeza que as glórias do Senhor, as misericórdias do Senhor estarão nos alcançando, os nossos problemas serão solucionados, a nossa saúde será amenizada aí, qualquer situação de saúde que possa existir, e Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força, Deus vai nos renovar. Nós estamos aí em mais um final de ano, já passando aí pelo Natal, e na semana seguinte será aí a virada do ano. Alguns irmãos já estão viajando, que Deus os guarde, os livre, aonde quer que eles estejam. Aquele que tiver a oportunidade de ir, vá. Eu tenho certeza que eu não tenho a oportunidade de ir agora, mas Deus vai me dar a oportunidade muito em breve, se Deus quiser, com uma férias, alguma coisa. No momento certo Deus vai dar. Então os irmãos, façam tudo o que tiver de fazer, irmãos, nesse período de festa, nesse período de virada, mas não se esqueça de fazer em santidade, não se esqueça de fazer na presença do Senhor. Nós sabemos que no final do ano tantas coisas nos são apresentadas, né? Festas, bebidas, situações são apresentadas, então nós devemos sempre vigiar para que nós não venhamos escorregar, para que nós não venhamos aceitar qualquer imundície que venha a ser nos oferecido, para que nós possamos verdadeiramente estar santificados na presença do nosso Deus, e assim Ele receba a nossa adoração, e assim Ele receba a nossa gratidão a Ele. Eu peço que o grupo de louvor repita aquele hino, juntamente com a igreja, para que nós dê aqui finalidade a esse trabalho. Mas eu convido aos irmãos, procurem sempre andar em santidade na presença do Senhor. É somente andando em santidade diante de Deus é que nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Nós sabemos que as dificuldades são grandes, as dificuldades são muitas, mas quando nós nos dedicarmos verdadeiramente em adorar a Deus em espírito e em verdade, o Senhor, Ele é maravilhoso para cumprir na nossa vida todas as promessas que Ele nos fez. Amém? Louvem a Deus juntamente com os nossos irmãos, e nós estaremos orando e finalizando esse trabalho para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se colocar em pé, irmãos. Vamos louvar juntamente com eles. Na sequência eu já estarei aqui passando o microfone ao pastor Jonatas, para que ele possa fazer o finalmente dos trabalhos. E se alguém sentir no seu coração de receber oração, podem cantar, irmãos, de receber oração ao término do culto, a hora que o pastor for orar, os irmãos podem estar vindo aqui para serem abençoados. Hoje é o momento de você entregar a tua adoração àquele que merece. Como Davi, eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Quem adorou naquela situação, depois que o filho morreu.
Senhor para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe grandemente nosso querido pastor Silvano, nossos irmãos que sempre têm adorado a Deus com o coração e com a alma, e isso é importante porque Ele é merecedor. Queridos irmãos, não precisa nem se assentar, apenas os avisos finais. Aqui amanhã, segunda-feira, haverá ensaio normalmente com as nossas irmãs, a partir das 19 horas. Então amanhã, segunda-feira, a partir das 19 horas, ensaio com as nossas irmãs. Terça-feira, o nosso culto na nossa igreja sede, culto de ensinamento na nossa igreja sede, com o nosso pastor Osmar Goulart. Na quarta-feira, nosso grande culto de ensinamento aqui na nossa congregação, a partir das 19h30. Na quinta-feira, então, como anunciado, não haverá o culto da tarde da bênção. Na sexta-feira, segue culto normal na sexta-feira também, seguindo os trabalhos da nossa igreja. No domingo, também, pela manhã, continua também o ensaio com a nossa banda, normalmente. E logo após a escola bíblica dominical para a última aula desse trimestre, nós temos sido muito abençoados pelo nosso Deus. Há um aviso também aqui, meus irmãos, no dia 31 de dezembro será o culto da passagem de ano, a partir das 10 horas, o nosso pastor já tem anunciado. Eu aviso que haverá um jantar após o culto, haverá uma ceia então após o culto, e os irmãos que desejarem participar devem procurar a nossa irmã Nena. E há uma ênfase aqui no aviso dizendo: não deixe de falar com a irmã Nena. Então, vou repassar essa ênfase aqui: procurar a irmã Nena e não deixe de falar com a irmã Nena. Dê o seu nome, você que estará por aqui. Peço oração aos irmãos, eu e esposa, minha família, permitindo o Senhor, na terça-feira estaremos também fazendo uma viagem. Tem uns paranaenses que precisam ainda conhecer o Davi. Nós levaremos ele, passaremos esse final de ano com eles lá. Então ore por nós, para que Deus nos leve em paz e também nos traga em paz. Orem daqui por nós, que de lá podem ter certeza que estaremos orando pelos irmãos aqui também. Nosso irmão Manuel pediu para avisar que ele esqueceu o seu óculos na igreja aqui na sexta-feira. Se algum dos irmãos encontraram pelos bancos, ouviram, de repente está por aí, depois procurem por gentileza nosso irmão Silas ou o próprio nosso irmão Manuel, que acabou esquecendo o seu óculos aqui no culto de sexta-feira. Provavelmente deve estar em algum dos bancos, em algum lugarzinho aí. Os irmãos encontrando, procurem o nosso irmão. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus, meus irmãos. Pastor Samuel, vem aqui fazer essa oração, abençoando a vida dos nossos irmãos, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso que Ele nos concedeu, e já desejamos que os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Senhor igreja, Senhor Jesus, te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estar na tua casa nessa noite, louvando e te adorando, Senhor. Leva o teu povo em paz, Senhor, agora para a tua casa, Senhor. Que encontra tudo como foi deixado, Senhor. Sabemos que tu cuida do teu servo e da tua igreja. Abençoa cada um, Senhor, que possamos retornar em paz. Agradecemos tudo que foi feito, Senhor, que tudo que fizemos aqui foi para louvar e agradecer o seu santo nome. Tudo pedimos, tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Levante a tua mão e receba que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e a perfeita comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E se Deus é por nós, eu e a minha casa, o Senhor é o meu pastor. Glória a Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Dê um abraço carinhoso no seu irmão e vai debaixo das bênçãos do Senhor Jesus.